Olá, meus amigos! E hoje o vídeo vai para dizer o que nunca você deve dizer. Três coisas, eu vou dizer três coisas só que você nunca deve dizer a um autista, tá? Principalmente um autista se ele tiver transtorno de hiperatividade, com ansiedade, com déficit de atenção. Cuidado quando você vai falar isso. Então, coisas que você não deve falar a um autista. Você não deve dizer para ele, você não vai conseguir. Toda vez que você disser essa palavra, você não vai conseguir, você vai fazer com que a nossa mente trabalhe em hiperfocar naquilo e a gente vai acabar buscando, 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 e às vezes até se machucando por aquilo. Então, nunca diga você não vai conseguir ou você não consegue. Converse, explique e mostre para a pessoa os riscos que tem, assim por diante, tá? É, então, nunca vire e diga para ele assim, olha, você não vai conseguir fazer tal coisa, porque ele vai fazer, a não ser que você esteja fazendo uma pedagogia inversa, tá? Aí beleza, tudo bem você fazer isso daí, você está fazendo uma pedagogia, você quer que ele faça, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu dava aula, e minha mãe dizia assim, você não vai conseguir fazer essas coisas com os meninos. Não, isso aqui não vai dar certo para você. Nem isso não... É aí que eu ia para fazer, tá? Segundo, quando a gente está tendo alguma crise, principalmente de ansiedade, ou de barulho, ou de excesso de pessoas, a gente vai andar, a gente vai se movimentar, a gente vai sair. Então, nunca critique a pessoa pelo que ela está fazendo. Por quê? Porque é um déficit, uma fuga do meu cérebro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequeno, a minha mãe corrigia muito algumas posturas minhas. Então, por exemplo, se eu batesse, a minha mãe falava, para de bater. Se eu tivesse com algum incômodo e eu mexesse muitas pernas, minha mãe falava, para de mexer essas pernas, escurava minhas pernas. Começasse a comer unha, minha mãe, minhas amigas, não come unha. Aí, eu tenho hábito de mexer nas unhas, daí eu vou na unha do pé. E eu comecei a ter hábito de mexer na unha do pé. Eu sei que as pessoas falam, ah, isso é nojento, mas é um transtorno da minha mente. Não é porque eu gosto lá de mexer, eu até odeio o pé. Eu não gosto de pé. Mas é uma forma de eu ficar mexendo ali, porque ali sempre tem uma unhazinha e eu odeio deixar a unha crescer. Nem sei se isso faz parte do espectro do autismo, mas se eu ver um pedacinho de unha, eu já quero arrancar ele. Eu não gosto que ele cresça, que me incomoda. Me incomoda mesmo. E eu até me machuco, pessoal. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Olha aqui, ó, a pelezinha. Eu me machuco. Por quê? Porque a minha mente tá tendo algum tipo de transtorno. E não adianta você ficar me corrigindo, você precisa me ajudar. Quando você me corrige, o meu cérebro vai hiperfocar naquilo e vai fazer outra coisa. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, eu fico mexendo na cadeira, tá? Às vezes. Quando eu lembro, a tendência é eu mexer. Eu tô sentado em cima da minha perna tá assim, ó. Eu não vou mostrar pra vocês pra não mexer na câmera porque ela cai, mas a minha perna tá assim. Eu sento com a perna dobrada, fazendo um 4, sentado mesmo na minha perna, para que eu não tenha chance de ficar mexendo elas. Por quê? Porque é uma forma de controlar. Só que aí o que acontece? A tendência é eu fazer um movimento para frente e para trás, que eu não percebia. Eu não percebia. E aí, às vezes, quando eu faço agora, porque às vezes eu esqueço e acabo fazendo, eu tenho amigos meus que me corrigem. Então, nunca faça isso com uma pessoa com espectro de autismo, porque ele vai ficar martelando. É, assim, pessoal, eu vou ser sincero para vocês. Eu tinha muita dificuldade, porque eu desenvolvi uma é, colocação dos meus amigos, quando eu digo meus amigos, eu coloco em geral, eu coloquei eles num patamar muito alto dentro da minha vida, talvez muito mais do que eles deveriam ser para mim, tá? Isso é colocar a pessoa no devido lugar, eu não coloquei. Por eu não ter namorada, por eu não estar me envolvendo com ninguém, o que acontece? Muitas vezes eu cobrava dos meus amigos, ou eu tinha os meus amigos como uma grande parceria mesmo, um parceiro como se fosse uma namorada, uma esposa e assim por diante, né? Uma parceria mesmo, e não é. E eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu acabei, com o tempo, desenvolvendo, embora o meu espectro seja leve, ou seja, eu não dependo de outras pessoas, eu acabei com o tempo
tendo uma dependência emocional dos meus amigos. Então, tudo que eles falam pra mim importa muito. Então, quando eu comecei o vídeo, por exemplo, eu tive um amigo que me criticou. E outra, gente, o autista é teimoso. Então, quando você fala alguma coisa pra ele, principalmente muito abstrata, tipo, não fale isso, não faça aquilo, ele quer entender o porquê daquilo. Você tem que provar por A mais B pra ele o porquê daquilo. E ele vai ter um monte de objeções. Depois ele pode até ir e pensar. Eu tenho um amigo que é como se fosse um irmão adotivo meu, Eliseu, que ele sempre falava pra mim assim, Clau, a gente fala na hora, você não ouve. Depois você pensa, você fala, você muda de opinião. Sim. Por quê? Porque pessoas com espectro de autismo, elas vão ter essa teimosia normal. Ela quer, ela acha que aquilo está certo, ela não consegue, a gente não consegue. O nosso cérebro, ele não consegue, ele tem uma deficiência. Pessoal, entenda isso, deficiência. Ele não consegue entender coisas muito abstratas. Coisas que, por que eu não posso fazer isso? Enquanto eu não compreender, enquanto eu não entender, enquanto eu não vivenciar, por isso que o autista às vezes se coloca muito em risco, porque enquanto ele não vivenciar aquilo, enquanto ele não entender aquilo, ele não compreender, ele vai fazer. Então, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu, por mais que eu seja teimoso, eu me preocupo muito com o que os outros falam de mim. Eu me preocupo por demais. Eu tenho uma dependência emocional muito grande. Então, quando eu comecei que eu descobri o espectro de autismo, eu tive amigos meus que chegaram pra mim e disseram assim, Clau, você tem que contar pra gente, você tem que conversar, você tem que falar quando alguma coisa te incomoda. E o espectro de autista, ele vai sempre ouvir aquilo como uma verdade verdadeira. Só que às vezes a pessoa tá falando aquilo por educação, ou porque ela simplesmente, na hora ela falou. E depois eu começo a ver que quando eu vou falar pra eles, por exemplo, do meu autismo, eles se irritam, porque eles acham que eu estou usando isso como bengala. E aí eles querem corrigir, e não é assim, gente. É uma doença, é um transtorno, é uma deficiência. Eu não gosto muito da palavra doença, eu gosto da palavra deficiência, é uma deficiência. Ontem eu estava num casamento, e eu sentei à mesa com 3 pessoas que eu não tinha tanto contato. E já vai a dica, em casamento, muita gente, som muito alto, eu vou me incomodar. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar andando pelo casamento o tempo inteiro, porque alguma coisa está incomodando o meu cérebro. Então eu vou ficar andando, eu quero fugir, mas eu não consigo fugir, então eu fico andando. Tá? Andando em círculos, fazendo geralmente sinais de 8 em posições, andando pelo mesmo lugar, converso com um, sento com um, converso com o outro, isso eu fiz a vida inteira. Só que agora, quando eu faço, meus amigos me criticam. Então, ou as pessoas falam pra mim, senta aqui. Não adianta. Alguma coisa ali tá me incomodando. Se eu ficar sentado, eu vou ficar fazendo alguma compulsão. E principalmente a compulsão de comer, o que depois me faz um mal. Porque quando eu como demais no outro dia, eu começo a me cobrar muito por causa dos exercícios que eu faço, da academia, e o emagrecimento que eu quero ter, a vida saudável que eu quero ter. Tá? Então é muito importante nunca fazer essas atitudes de falar, de criticar. Cuidado com crítica com autista. Gente, crítica com autista é complicado. Ai, mas que milindre. Se você não se preocupa, se você não tem empatia para se preocupar que talvez você esteja machucando uma pessoa, então continua fazendo. Mas cuidado, quando às vezes você critica um autista, ele vai sofrer muito com aquilo. E aí a gente acaba criando barreiras. Por exemplo, eu tenho uma barreira, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu quero hoje só representar marcas, que eu não ganho nada, eu faço gratuitamente, tá? Mas eu faço porque eu gosto da marca, porque eu amo a marca e porque eu quero ajudar pessoas, tá? O autista, as pessoas falam, tem autista que não tem empatia. Não, a gente tem deficiência em identificar a empatia. Mas ao contrário, a gente é muito empático. Quando alguém desenha pra gente, sinaliza pra gente, tem que desenhar. Quando alguém desenha, sinaliza pra gente, olha, eu estou sentindo isso, a gente vai se compadecer muito. Então a gente não é narcisista. A gente não tem transtorno do narcisismo. A gente não é um psicopata. O que a gente tem? A gente não consegue, às vezes, entender. Mas quando você desenha pra gente, pum, colou. A gente não faz mais, a gente pede perdão, a gente pede desculpas. E a gente vai se solidarizar muito com você, ao ponto de viver a sua dor. A gente vive a sua dor, eu não consigo dormir, gente, às vezes preocupado com a dor de uma pessoa. Eu tenho uma amiga minha que tá passando por uma crise tão difícil, que eu fico pensando a noite inteira o que eu vou falar pra ela pra ajudar ela. E aí, às vezes, ela não me liga, e aí aquilo cria ansiedade, porque eu quero ajudar ela. Por quê? Porque
porque eu tenho empatia. Eu só tenho dificuldade de identificar às vezes. Mas eu, Claudinei, já não tenho tanta dificuldade. Por quê? Porque eu leio sinais, tá? Eu leio livros como O Corpo Fala, Linguagem Corporal. Eu tenho muitos livros, gente. Se vocês forem ver aqui, eu tenho mais de 7.000 livros. Eu tenho coleção de livros. Então eu leio muito. Então eu vou identificar. Tá bom? Pessoal, acabei falando mais do que 3 coisas que você não deve fazer ou falar para um autista, mas é muito importante. Vai para a cozinha, o autista vai para a cozinha, deixa ele se organizar, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. É importante fazer o mise en place, mas às vezes fazer o mise en place cansa a gente ao ponto de a gente não querer mais cozinhar. Então deixa ele fazer a bagunça dele, depois ele vai limpar, ele vai organizar. É importante cobrar essa limpeza depois, tá? Ah, não, você fez bagunça, deixa que a mamãe limpa. Não. Faça ele limpar aquilo, mas deixa ele no tempo dele. E principalmente, deixa ele cozinhar sozinho, só fica olhando. Por quê? Ele está lá intertido, com hiperfoco naquilo. Se você ficar conversando, chamando a atenção dele, ele vai te atrapalhar. E ele não vai depois identificar que você atrapalhou ele. Ele vai se cobrar por aquilo. Tá? Continue nos seguindo, um forte abraço, espero poder ajudar você. Espero que você, com transtorno do espectro autista, possa levar uma vida como eu, uma vida o mais típica possível. Um forte abraço e até mais.